Aquilo que muitas vezes o mundo tem como dor, como sofrimento, nós como servos de Deus olhamos como uma oportunidade para crescermos e ver a manifestação do poder de Deus através daquilo. Enfim, viver a fé cristã é viver no auge desse contraste. E o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, estava vivendo numa igreja, a igreja dos Coríntios. Hernandes Dias Lopes, um grande escritor e pregador e pastor também, que muitos conhecem, disse que não queria ser pastor dessa igreja em Corinto nem por um dia. Era uma igreja muito difícil, muito problemática, muito complicada, que tentava de alguma forma, de alguma maneira, encontrar alegria nas coisas visíveis, nas coisas que podiam tocar, ver. E eles desanimaram, e muitos deles ficaram completamente desanimados com a possibilidade de perder muitas coisas por conta do Evangelho. Muitos deles não se aguentavam nisso. Muitos deles até viviam com um pé no reino de Deus e com um pé naquilo que o mundo podia oferecer para eles. Eles não queriam largar daquela vida, porque largar daquela vida implicava em abrir mão de muitas coisas. E aí, por causa da perseguição daqueles que eram fiéis a Deus, porque muitos crentes também viviam nessa ideia de ser perseguido, muitos deles morreram por causa do Evangelho. Paulo dá uma palavra para essa igreja. Em 3 versículos ele resume e tenta mostrar para a gente motivos pelos quais nós nunca devemos desanimar. Aqui está a chave desse texto. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava completamente desanimada na fé, desanimada na vida, desanimada sem perspectiva de futuro. Não conseguiam olhar para o futuro e contemplar que Deus poderia fazer alguma coisa. E aí Paulo mostrou assim, olha, existem situações e temos motivos de sobra para desanimar. Isso é verdade. Temos motivos de sobra para abrir mão de tudo. Temos motivos de sobra, como diz o ditado popular, para chutar o pau da barraca e ir embora e ver o que acontece. Mas existiram algumas coisas que deram sentido para a minha vida. E essas coisas me fizeram não desanimar, porque eu mudei o foco. Quando nós mudamos o foco da vida, nós conseguimos olhar o contraste que a vida nos dá e encontrar beleza na vida cristã. Quando nós mudamos o foco e passamos a olhar a vida com os olhos de Deus, nós passamos a olhar para tudo que está ao nosso redor, não como algo que vai nos destruir, mas algo que vai ser o combustível para continuarmos perseverando. O texto inicia dizendo, por isso, ou seja, eis os motivos pelos quais eu não desfaleço, eu não perco as forças, embora a pressão seja grande, eu não desanimo. E que motivos são esses? E são esses motivos que eu queria falar com os irmãos aqui nesse momento. O que faz com que a gente não desanime? Por que não podemos desanimar de forma nenhuma, de maneira nenhuma? A bem da verdade, eu queria abrir um parênteses e dizer para os irmãos que muitas vezes a vida nos faz viver esses altos e baixos e nós nos entristecemos. Ficamos tristes na vida, com algumas situações que nos acontecem, coisas que saem do nosso controle, coisas que não dá para resolver, coisas que não dá para fazer. Isso acontece com a gente. A vida cristã não é uma vida cristã só de sorrisos, só de alegria, só de vibração. Não, temos momentos que choramos, temos momentos que não queremos sair, temos momentos que não queremos conversar, temos momentos que não queremos ver ninguém. É assim a vida cristã. Mas esses altos e baixos que vivenciamos não podem fazer com que a gente fique apenas no baixo da vida, mas encontrar motivos para que a gente possa subir mais uma vez, para que a gente possa nos animar. Quais são os motivos que Paulo listou aqui? A primeira coisa que Paulo vai dizer, no versículo 16, logo depois que ele diz assim, por isso nunca desanimamos, ele vai dizer que embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que não desanimamos quando aprendemos que a nossa força não vem de dentro,
Aliás, a nossa força não vem daquilo que está fora, mas daquilo que está dentro. Paulo está dizendo assim: nós não desanimamos quando nós olhamos para o nosso corpo por fora e vemos que aquilo que está fora está se corrompendo. Nós não desanimamos quando nós olhamos para situações que nós não podemos resolver e encontrar forças nela para poder viver. A nossa força não vem de fora. A nossa força está no nosso interior, está dentro da gente. Por quê? Porque, irmãos, todos nós estamos passando por essa vida e tem muitas coisas que antes nós fazíamos com muito vigor e hoje não conseguimos fazer mais. Tem muitas coisas que com o passar do tempo a gente vai perdendo o ritmo, a força. Quer ver? Quantos aqui hoje sentiram a dor em pelo menos um lugar? Quantos aqui? Levante a mão, seja corajoso. Pelo menos um lugar, disse assim: eu amanheci hoje e doeu o joelho, e doeu a coluna, e doeu a cabeça, e doeu o cotovelo, e doeu a ponta do cabelo, e doeu sei lá o quê. Tudo dói. Me enganaram dizendo assim: olha, depois dos 40, você vai sentir dor todo dia. Meu irmão, eu acho que a gente sente dor quando a gente nasce. A gente nasceu, já está sentindo dor. A gente nasceu, já é lançado. E por que isso acontece, pastor? O nosso exterior vai se corrompendo. O nosso exterior passa. Aquelas coisas que antes nós fazíamos com tanta força, que nós subíamos há 10 anos, muitos de vocês subiam essa rampa aqui correndo. Hoje a gente sobe empurrado. O exterior se corrompe. O exterior desfalece. Mas Paulo está dizendo: se você colocar a sua força, a sua atenção, o motivo da sua força no exterior, a gente vai desanimar. Mas ele está dizendo: a sua força não está no exterior. Quanto mais o tempo passa, quanto mais o exterior se corrompe, mais o interior se renova. Por quê? Porque nós aprendemos com a experiência da vida. Nós aprendemos com a vida, e muitos de vocês aqui, muitos de nós, talvez muito mais vocês, apanharam muito na vida. Sofreram muito na vida. Passaram por situações os quais muitas vezes a gente dessa geração nem vai passar. Vocês passaram por situações que muitas vezes fizeram com que vocês fossem o que vocês são hoje. Essa geração é uma geração madura, mais forte, que não perde o ânimo e nem desanima por nada nesse mundo. Olha por quantas coisas muitos de vocês passaram e ainda hoje estão aqui dizendo: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, eu te agradeço. E hoje a nossa geração é uma geração que, se tiver uma dor no dedinho do pé, reclama contra Deus durante toda a sua vida. E tem pessoas que passaram por experiências e experiências e hoje são fortalecidas. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim: embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. As pancadas que recebemos por fora são combustíveis para renovar a nossa força interior. E por que nós temos que olhar para a força que está dentro? Porque quem está dentro da gente? Que força é essa que está dentro de nós? Eu vou dar um brinde quem acertar. Todo mundo vai ganhar um brinde. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar a ceia. O brinde é a ceia. Todo mundo vai receber a ceia. Nós temos um Deus que age dentro de nós e que renova as nossas forças. E isso renova os nossos sonhos. Eu acho lindo a expressão profetizado por Joel, profeta Joel, que ele vai dizer assim: os vossos velhos sonharão. Ele vai dizer: o tempo passa na nossa vida, mas nós não perdemos a capacidade de sonhar. Mas o grande problema é quando nós deixamos de olhar para a força interior e olhamos para aquilo que está fora.
Quantas pessoas não chegaram perto da gente dizendo assim: você não tem mais condições de fazer isso, porque você não tem mais idade para isso. E quando a gente se prende a essas coisas, nós deixamos de sonhar. Quando nós nos prendemos a essas coisas, nós perdemos a capacidade de experimentar o que Deus pode fazer através de nós. Podemos sim ter a nossa forma exterior se corrompendo a cada dia, mas existe uma força dentro de nós que nos impulsiona a viver e a fazer coisas que nenhum outro conseguiria fazer. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, diante de Deus não existe idade. Diante de Deus, o que existe é coração aberto, disposto para ser usado por Ele e fazer coisas que muitos não conseguiriam fazer. Então, não limite a sua força apenas naquilo que está fora. Você tem algo dentro de você que é forte o suficiente para fazer muita coisa, para realizar muita coisa. Você é o instrumento de Deus dentro da sua casa. E talvez você possa não fazer exteriormente, mas dentro de você existe uma força chamada oração. Oração. Que talvez, quando a gente fala alguma coisa, muita coisa não muda, não se resolve. Mas o poder da oração é tremendo, é uma força que temos dentro da gente. E que ninguém, absolutamente ninguém consegue arrancar. Por isso que Paulo diz: você não pode desanimar. Você não pode desistir. Não olhe para aquilo, não tente procurar forças naquilo que está fora. A força está dentro. Está dentro de você. Não fique procurando força naquilo que não vai te dar força. Mas olhe para aquilo que está dentro de você. E vai encontrar motivos suficientes para nunca desfalecer, nunca desanimar. Porque existe um Deus que tem cuidado de você e tem fortalecido a sua vida. Não desista de sonhar, não desista de experimentar o que Deus pode fazer ainda através de você. Deus tem muitas coisas para fazer ainda através de você. Você está de pé, a sua casa está de pé hoje por causa de você. Muitas coisas não desabaram ainda porque você está lá. É a força interior que muitos de nós temos. Não desanime, meu irmão. Queria que você olhasse para a pessoa que está aí pertinho de você, dá uma olhadinha para ela, só olha, não toca, não faz nada. Diga assim para ela: não desista, não desanime. Existe uma força dentro de você, no nome de Jesus. Mas tem uma outra coisa, que é só para dizer isso, tá, Zilda? A Zilda aproveita para contar outras coisas, né? Cadeira, né? Brincadeiras. Tem uma outra coisa que esse texto vai falar, um outro motivo que esse texto vai nos dizer, que serve de motivo para não desistirmos. Ele vai dizer no versículo 17: pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Nós aprendemos com esse texto que não desanimamos quando compreendemos que os desafios da vida fazem parte da caminhada. Paulo sempre frisa isso, até porque os cristãos daquela época estavam com a ideia, não só daquela época, hoje também estão, né? Mas estavam com a ideia de que a partir do momento que eles entregassem a vida deles a Jesus, todos os problemas deles cessariam, acabariam, ali naquele momento. E eu fico me perguntando de onde que tiraram isso. A vida cristã não é um mar de rosas, mas também não é só de sofrimento. A vida cristã é a tentativa de vivermos um equilíbrio no meio de um mundo que está completamente em desequilíbrio. Passamos por momentos de dores, passamos por momentos de aflições, passamos por momentos de dificuldades, quase que todos os dias na vida da gente. Mas também nós passamos por momentos de alegrias, de felicidades, de vermos a providência de Deus, de quando tudo parecer perdido, Deus age de uma forma tremenda e faz com que o sorriso volte a brilhar em nossa face.
Paulo está dizendo assim: as aflições pequenas e momentâneas servem como um eterno peso de glória, ou seja, o que importa para a gente não é o presente doloroso, mas é o futuro glorioso. O que nós olhamos não é a situação que estamos passando agora, mas sabemos que tudo isso vai passar. Aflições passam, problemas passam. O problema é acharmos que vamos viver mergulhados nas lutas, nas aflições para todo sempre. Muitas pessoas desanimam na sua vida porque conseguem enxergar apenas o problema. Paulo pediu para a gente enxergar além dele. Paulo está dizendo assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Ele está dizendo, é leve, porque não vai durar para sempre. Ela vai passar. Ela vai passar. E é isso que deve ser o combustível e a força para não desanimarmos. Às vezes, quando estamos passando por situações tremendas na nossa vida, aflições, lutas, angústias, nós nos entregamos àquilo e achamos que isso vai ser para sempre. Mas Paulo está dizendo, é momentâneo, vai passar. Pastor, o senhor pode dizer o dia? Não sei. Pode dizer quando é esse momentâneo? Não sei. Né? Porque um dia para o Senhor vale 1000 e o contrário, né? Não sei. Mas eu digo uma coisa para você, vai passar. As aflições vão passar. Eu acho lindo o apóstolo Paulo, quando tinha tudo. Todos nós conhecemos um pouco da história do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era uma pessoa que queria, de alguma forma e de alguma maneira, matar os cristãos, prendia os cristãos. De repente ele teve um encontro com Jesus, mudou sua vida e passou a ser um dos maiores apóstolos. Paulo, por causa da sua fé, apanhou em praça pública. Diz o texto que ele levou 4 quarentenas menos uma. O que é isso? 4 quarentenas menos uma significava que quando uma pessoa era presa porque estava pregando o evangelho principalmente, ela deveria receber 4 partes de chibatadas. E cada uma equivalia a 40. Cada uma. Só que quando ele diz 4 quarentenas menos 1, 40 menos 1 é o quê? 39. Diz lá que quando pegaram Paulo, pregando o evangelho no lugar que não deveria, prenderam Paulo e deram 39 chibatadas nele. Era para dar quantas? 40. E soltava ele. Quando os soldados chegavam perto do sumo sacerdote e dizia assim: quantas chibatadas você deu em Paulo? Deu as 40? Eu disse, não, só 39. Não, pegue lá e dê 40. E eles pegaram a segunda vez Paulo e deram 39. Chegaram diante do sumo sacerdote e disseram, está feito. Deu 40? Não, 39. Eu disse 40, pegue lá e dê 40. No total, deu quanto que Paulo recebeu? Quem é bom de matemática? Certo. Mas foram 4. 156 chibatadas. E não era aquela chibatada com varinha de goiaba, não. Que dói, né? Alguém aqui já apanhou de varinha de goiaba? Eu quase todos os dias. Eu quase todos os dias. Rapaz, você recebia a primeira, beleza. Você sentia a sua alma ficar no lugar. Você corria, mas a sua alma ficava. Quando você recebia da 4ª para frente, você já não conseguia mais se controlar. Em nada, absolutamente nada. É uma dor insuportável. Não era varinha de goiaba que Paulo apanhava. Existia um chicote, que foi o mesmo chicote que Jesus apanhou, quando estava na crucificação, em que era cheio, era crespo, e nas pontas tinha um gancho. O que Paulo pegou, eram que tinham pregos e ainda estava cheio de bem crespo. O que Jesus apanhou, além de ter isso, tinha na ponta um gancho, que quando pegava e puxava, tirava a pele. Paulo tomou 4 quarentenas menos uma. E aí ele chega para a igreja no Corinto e diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Isso nos enche de forças para sabermos que os nossos problemas, aí quando Paulo tinha tudo para ser, para jogar tudo para o alto,
Aí ele chega, que é isso que eu vou dizer, né? Em Romanos 8:18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Paulo está dizendo, vai passar, vai passar. Meu amado e meu irmão, talvez você entrou aqui nessa noite angustiado demais por algumas coisas. É normal, passamos por isso, enfrentamos isso. Mas saiba de uma coisa, vai passar no nome de Jesus. É fase, é nossa leve e momentânea tribulação que produz para nós um eterno peso de glória, para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Hoje, muitos de nós, muitos de vocês são fortalecidos na fé, porque passaram pela leve e momentânea tribulação, e hoje podem servir de exemplo para cada um de nós. Hoje podemos nos inspirar na fé de muitos de vocês, porque tem para nos ensinar a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Vai passar no nome de Jesus. Mas eu queria concluir essa reflexão para a gente partir para a ceia, lendo também aquilo que é o segredo da fé cristã. Versículo 18, ele vai resumir tudo o que falamos dizendo assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Está aqui, essa versão é mais bonita. Vamos ler juntos? Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas a que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu queria concluir com isso, dizendo para os irmãos e irmãs que não desanimamos quando entendemos que a nossa vida, aleluia, irmão, glória a Deus. O iFood. Então eu queria concluir dizendo que o iFood, Carla, não desanimamos quando entendemos que a nossa vida não é regida por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que a nossa vida não é regida por aquilo que nós enxergamos, mas é regida pela fé. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. É esse o segredo da nossa vida. Isso se chama fé. Ter fé significa compreender que tudo isso é passageiro. Por isso, nós precisamos não nos atentar naquilo que estamos enxergando. É aquele momento em que muitas vezes recebemos uma notícia que acaba ou tenta acabar com o nosso dia e o nosso ânimo. Mas pela fé nós conseguimos enxergar coisas extraordinárias. É quando as pessoas dizem assim, aquele caso está perdido, não tem mais jeito, é melhor você esquecer. Nós olhamos assim e dizemos, não, existe um Deus que pode fazer, que pode transformar. Os olhos da fé vão além. Os olhos humanos só conseguem enxergar o problema, as lutas, as dificuldades, as barreiras, os casos perdidos. Mas os olhos da fé nos fazem enxergar muito além do que os olhos humanos podem ver. Os olhos da fé podem contemplar coisas extraordinárias. Os olhos da fé podem enxergar a cura, um milagre, uma porta aberta. Os olhos da fé podem ver uma salvação acontecendo em pessoas que são casos perdidos para a sociedade, porque não há casos perdidos para Deus. Não há casos perdidos para Deus. Por isso que ele diz, não atentamos nós nas coisas que se veem, porque são passageiras, mas nos atentamos naquelas que não se veem, porque são eternas. Que Deus nos abençoe. E que nos encha de fé e de força para nunca desanimarmos e continuarmos a ser exemplos para essa geração. No nome de Jesus. Amém. E Jesus nunca desistiu de mim nem de você. E Ele não desiste. Eu queria convidar você, queria chamar a Isaura para vir aqui. Nós vamos estar celebrando a ceia. Você vai ficar aí no seu cantinho. Se você puder ficar de pé, você dizer, pastor, hoje eu estou naqueles dias de sentir dor, lembra? Ok, fique tranquilo, sentadinho no seu lugar, sem nenhum problema. Mas se você puder ficar de pé, nós vamos estar orando ao Senhor e você vai estar recebendo
a ceia nesse momento. A ceia você vai receber e eu vou dar uma aula para vocês de 2 segundos, tá? Porque nós estamos com novos cálices, né, para você, cálices mais higiênicos, aqueles antigos nós aposentamos, mas você vai receber o novo cálice, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor e você vai receber o seu cálice nesse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta oportunidade de experimentarmos a fé cristã na prática. Fé cristã é comunidade, é comunhão, é celebração da ceia, é partir do pão, é a mesa. Viver a fé cristã é entender, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nos dá motivos para não desanimarmos. Nos ajuda, Pai, um santo e Deus eterno, a sempre reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida e que nos dá forças para continuarmos a experimentar aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa vida. Perdoa as nossas falhas e que ao participarmos da ceia, possamos entender que o Senhor é o dono da igreja, que o Senhor é o único pastor, que o Senhor é o único ser supremo no nosso meio, um único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a ceia é distribuída, nós vamos louvar o nosso Deus. E como a ceia é um memorial, né? Fazer isso em memória de mim, assim falou Cristo. Nós vamos cantar que Deus enviou o seu Filho amado, porque Ele vive, posso crer no amanhã, em memória de Cristo. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Terei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Pode servir o ministério de louvor.
História de louvor tá santo esse mês, né? E já tá, pode tomar de novo. O certo é a gente tomar toda semana. Esse é o certo. Irmãos, eu sei que você está aí, vou te dar aula daqui a pouco, precisa, mas Mateus capítulo 26, versículo 26, diz assim, deixa eu trazer para perto porque a letra está pequena, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor é uma instituição do próprio Jesus. Foi Ele quem instituiu a ceia para que pudéssemos relembrar o quanto Ele nos ama, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz e ao ressuscitar. Jesus ressuscitou, por isso que nós estamos aqui experimentando essa fé, por isso que nós estamos experimentando essa comunhão, e toda vez que participamos da ceia, nós precisamos relembrar disso, porque esse é o fundamento da igreja, o fundamento da nossa fé, o fundamento da vida cristã. Nós vamos orar mais uma vez. Ore ao Senhor, agradeça a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez poder participar desse tão grande momento honroso que é participar da ceia do Senhor. Paizinho Santo e Deus de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Só queremos te agradecer, Pai, te agradecer por tão grande amor. Não somos merecedores desse amor, mas a tua graça nos basta. Porque o Senhor vive e podemos crer no amanhã. Não nos assusta, porque temos esperança. Porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Muito obrigado por essa comunhão. Muito obrigado por esse momento. E que momentos assim continuem fazendo sentido para a nossa vida. Perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Alguns já aprenderam aí, né? Só é clicar em cima, puxar em cima. Isso. Tirou, só é enroscar, rodar um pouquinho, tirou. E enrosca de novo e tem o vinho embaixo, tá? Não vai tentar tomar o vinho. Conseguiram? Tem gente ainda que está em cima, rodar em cima.
Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, virei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Está nas mãos do nosso Jesus, que vive está. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela compreensão desses 7 meses. A gente não deixando vocês virem, mas por uma boa causa, por uma boa razão, porque nós amamos vocês e queremos vocês bem. Tá bom? Entendam dessa forma. Mas foi muito bom revê-las. Sintam-se e revê-los, né? Sintam-se abraçados por cada um de nós, tá bom? E vai chegar um momento que nós vamos nos abraçar sem nenhum constrangimento nem impedimento, tá bom? Deus abençoe muito. Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes por vocês terem vindo, né? Terem aceitado o desafio e estar aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar e encerrar o nosso culto, né? Vamos só encerrar o nosso culto. Deus abençoe. E se as coisas não normalizarem daqui para lá, nós vamos fazer momentos assim também, para que vocês possam participar com segurança, tá bom? Enquanto não for seguro, a gente não autoriza vocês frequentar espaços com mais pessoas do que essas, tá bom? Mas vamos pedir a Deus para que essa situação se normalize. Vamos agradecer a Deus e encerrar o nosso culto. Pai, muito obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio. Muito obrigado por cada vida que está aqui.
pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Agora, Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz, que o Senhor nos leve em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. E que possamos, Pai, encontrar em Ti a força que precisamos para continuar a nossa jornada. Abençoa também os nossos cientistas, médicos, equipe médica que tem se dedicado a ajudar as outras pessoas no combate a esse vírus. Dá sabedoria para que se crie uma vacina para erradicar esse vírus do nosso meio. E aí sim, possamos nos abraçar, estar juntos com a sua igreja lotada para a glória do teu nome. Mas enquanto isso, nos dá forças para suportar cada dia, porque estamos na tua presença. Nos dá um restante de noite em paz e nos dá um final de semana e um início de semana na tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do seu divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor.